Então você decidiu ser cristão. Você achou que o maior desafio seria parar de beber, parar de xingar, ir à igreja no domingo ou postar um versículo no Instagram. Mas ninguém te avisou que o verdadeiro problema começa depois da conversão. Porque agora você tem que viver com o pé fora do mundo, enquanto todo mundo tenta te puxar de volta. E aí vem a pergunta que separa o cristão cultural do discípulo verdadeiro. Você quer Cristo ou só quer os benefícios de parecer cristão? O maior engano de quem se converte hoje é achar que o cristianismo é só uma nova rotina. Só que a conversão bíblica é muito mais profunda do que isso. Conversão não é colocar Jesus dentro da sua antiga vida. É descobrir que a sua antiga vida precisa morrer. E é exatamente aqui que começa o conflito. Porque no momento que você decide ser fiel de verdade, 5 obstáculos se levantam. E o último é o que mais faz as pessoas desistirem. O primeiro desafio é que o mundo quase nunca aparece como inimigo. Ele não chega dizendo, negue Jesus. Ele diz, calma, não precisa ser tão sério assim. Ele não chega com ódio declarado, ele chega como diversão, aceitação, entretenimento, desejo, romance, autoestima e identidade. Tá, ficou bonito. Nem dá pra desconfiar. Ele não te pede pra abandonar a fé de uma vez, ele só pede pra você diminuir a intensidade. Rir de coisas que antes te incomodavam, voltar para conversas que você já tinha deixado, consumir conteúdos que vão amolecendo a tua consciência. E quando você percebe, você ainda se chama de cristão, ainda acredita em Deus, ainda sabe alguns versículos, mas por dentro já não existe mais temor. Esse é o método do mundo moderno. Ele não começa te fazendo odiar a santidade, ele começa a te fazer achar que a santidade é algo exagerado. Romanos 12:2 não manda o cristão se adaptar ao padrão desse mundo. Paulo diz o contrário, para ser transformado pela renovação da mente. Porque você não acorda um dia frio espiritualmente. Você esfria aos poucos. Um conteúdo que não deveria, uma conversa que deveria ter sido cortada, um pecado tratado com uma simples fase, uma consciência silenciada até parar de te incomodar. O mundo não precisa arrancar Cristo da sua boca se conseguir tirar Cristo do centro das suas decisões. Desafio 2. Ser cristão vai te tornar estranho. Quando você começa a levar Deus a sério, as pessoas não enxergam santidade, elas enxergam acusação. Não porque você apontou o dedo, mas porque a sua decisão de sair de certos ambientes começa a expor o apego que elas ainda têm por esses ambientes. Quando você para de rir das mesmas piadas, você incomoda. Quando você não quer mais viver pelo mesmo padrão, você também incomoda. E aqui nasce uma pressão silenciosa. Ninguém precisa te perseguir oficialmente. Basta te fazer se sentir exagerado, chato, antiquado. Basta transformar fidelidade em vergonha. O mundo olha para o cristão e diz, você acha que é melhor do que os outros? E muitos cristãos novos, para não parecerem arrogantes, começam a descer o padrão. Voltam para as conversas antigas, para os ambientes antigos, para os desejos antigos, tudo com uma justificativa bonita. Eu só não quero ser extremista, mas existe uma diferença entre você ser extremista e ser santo. Extremismo é quando você acrescenta peso onde Deus não colocou, que nem os fariseus faziam. Santidade é quando você leva a sério aquilo que Deus já falou. Lá em 1 Pedro 4, descreve exatamente isso. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Quando você para de correr com eles, eles começam a apontar para você, porque a sua ausência denuncia uma presença que antes parecia normal. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a pressão das pessoas ao seu redor. É quando a pressão começa a vir de dentro. Porque chega uma hora em que o mundo nem precisa mais te convencer. O seu próprio coração começa a criar argumentos para voltar. A sua carne não chega dizendo, abandone tudo. Ela vai dizer, Deus entende, você está em processo. Não seja tão duro consigo mesmo. O problema é quando verdades espirituais começam a ser usadas como anestesia para a desobediência. Sim, Deus entende a sua fraqueza, mas entender não significa aprovar. E sim, você também está em processo, mas o processo não é desculpa para fazer as pazes com aquilo que Cristo mandou você rejeitar.
A carne não nega Deus. Ela tenta domesticar a Deus. Ela quer um Jesus salvador, mas não Senhor. Um Jesus que perdoa, mas não confronta. Um Jesus que cura as feridas, mas não toca nos ídolos. Um Jesus que entra no quarto escuro da alma, mas não acende a luz em cima do pecado escondido. Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Esse versículo destrói uma das maiores mentiras da nossa geração. Siga o seu coração. A Bíblia não manda você seguir o seu coração. Ela revela que o seu coração precisa ser governado por Deus. Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Não fizeram acordo, não administraram, crucificaram. E crucificação não é terapia para o velho homem, é a execução. Você já tentou ler a Bíblia, mas travou porque parecia difícil, confusa ou muito distante? Eu passei por isso também. Por isso eu criei o Fé Cristã do Zero. Um curso para quem quer entender a fé cristã desde os fundamentos até temas mais profundos como a Trindade, a ressurreição, o Evangelho e o chamado. São 4 módulos práticos com 10 aulas, com uma linguagem muito simples, direta e sem ser aquela aula arrastada que te dá sono. Além disso, você ainda recebe 5 bônus para te ajudar a estudar melhor a Bíblia e enxergar o Evangelho com mais clareza. O investimento é muito menor do que você gasta com uma única corrida de Uber. O link tá aí na descrição, tá? E no primeiro comentário fixado. Se a sua carne já tenta fugir da cruz, imagina o estrago quando ela encontra uma igreja que também evita falar sobre a cruz. O problema não é uma igreja ter luz, câmera, música bem produzida. O problema não é o método ser moderno. O problema é a mensagem ser rasa. Porque existe uma diferença enorme entre atrair o público e fazer discípulo. Atrair o público exige uma estratégia. Fazer discípulo exige a cruz. E muitos jovens cristãos se confundem. Entram em ambientes cheios de energia, cheios de emoção, mas saem sem saber como vencer o pecado na segunda-feira. Saem animados, mas não alimentados. Emocionado, mas não confrontado. Em Atos 2:42, descreve a igreja primitiva assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Não era só ajuntamento. Mas hoje, em muitos lugares, a fé virou um produto. O culto virou uma simples experiência. A pregação virou uma palestra motivacional. E a santidade virou assunto inconveniente, porque confrontar o pecado pode afastar as pessoas. Segundo Timóteo 4, versículo 3, advertiu a gente: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Uma igreja que tem medo de confrontar o pecado terá dificuldade de formar discípulo. Porque ninguém amadurece sendo apenas validado. Ninguém vence a carne se todo sermão trata o pecador como uma vítima, mas nunca como alguém chamado ao arrependimento. Então a pergunta não é: essa igreja parece moderna? Ela deve ser: essa igreja me ajuda a se parecer com Cristo? Muita gente se converte, frequenta a igreja, serve em ministério, mas continua espiritualmente sozinha. Você pode estar em todos os cultos e ninguém saber como está a tua vida. Pode servir no louvor, na mídia, na recepção e estar afundando no secreto. Essa é a solidão mais perigosa. Não é a solidão de quem está longe da igreja, é a solidão de quem está dentro, mas não é pastoreado. Eles se convertem, recebem abraços, entram em grupos, mas ninguém os ensina a lutar contra o pecado. Então, quando caem, sentem vergonha demais para confessar. Quando esfriam, fingem que está tudo bem. E aos poucos, em vez de correrem para a luz, começam a se esconder. Esse é o ciclo: pecado, vergonha, isolamento, promessa, nova queda, mais vergonha, mais isolamento. Aí lá em Tiago 5,16 vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A Bíblia não trata a vida cristã como uma caminhada solitária, mas o cristianismo moderno muitas vezes transformou a fé em consumo individual. Você assiste, escuta, canta, consome, mas ninguém caminha contigo. Conteúdo cristão pode te despertar, mas conteúdo cristão não substitui o discipulado. Você precisa de gente madura, piedosa, bíblica, gente que saiba aplicar a graça e o ensinamento sem transformar a graça em licença para pecar. Gente que te ajude a permanecer.
Então você decidiu ser cristão, mas agora você entende que essa decisão é muito maior do que parecia no começo. Mas Cristo não chamou você para uma fé superficial, não chamou você para ter uma vida cristã puramente estética, uma linguagem cristã, uma nova rotina religiosa e um coração dividido. Ele chamou você para morrer para si mesmo, morrer para o velho homem, morrer para os desejos que governavam você, morrer para a versão de si mesmo que queria Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor. E isso vai te custar, cara. Vai custar ambiente, vai custar amizade, vontades e pecados que você ainda chama de fraqueza, mas que talvez você já tenha começado a proteger. Mas aqui está a verdade. Tudo aquilo que Cristo manda você perder não é vida, é prisão disfarçada. Ele não está tirando você de algo melhor. Ele está arrancando aquilo que te destruiria com o tempo. Marcos 8,36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta você parecer livre, cara, mas continuar escravo dos próprios desejos? Que adianta frequentar culto, cantar, dançar e tudo mais, e ainda assim obedecer a Jesus no secreto? Então, se você decidiu ser cristão, decida também parar de brincar com aquilo que está tentando te matar. Para de chamar distração de descanso. Para de chamar o pecado de fase. Para de chamar frieza de processo. Para de chamar covardia de equilíbrio. Porque seguir Jesus não é uma tentativa de melhorar a sua antiga vida. É receber uma nova vida. E a nova vida começa quando o velho homem para de negociar a sua própria sobrevivência. Talvez o problema não seja que seguir Jesus esteja difícil demais. Talvez o problema seja que você ainda está tentando seguir Jesus carregando coisas que ele mandou você deixar para trás.